Olá, olá, galerinha do nono ano, né, das escolas municipais de Teresina. Tudo bem com vocês? Professor Barroso, é um prazer revê-los novamente. A gente trabalhou aí no ano passado com as aulas de língua portuguesa e esse ano vamos continuar com essa disciplina maravilhosa, não é? Então, deixo aquele recado, prepare o seu caderno, prepare lápis, caneta, se sente aí num local confortável e tome nota, anote as informações da aula de hoje. Vamos lá. O conteúdo da nossa aula é localização de informações explícitas. A gente vai trabalhar um conteúdo que vocês certamente já encontraram nas avaliações, nas aulas também. E a gente vai trabalhar esse conteúdo, esse descritor, essa habilidade, através de um gênero específico, que é o gênero enquete. Tudo ok? Vamos lá. Então, para iniciar a nossa aula, eu gostaria de fazer algumas reflexões com vocês. O que você já conhece, já entende sobre o gênero enquete? Você já pesquisou enquetes? Você já participou de alguma enquete? Quais as características de uma enquete? Ela é pequena? Ela é curta? Qual o tipo de linguagem dela? Para que público essa enquete se dirige? Ela é feita fisicamente ou ela é feita online? E a terceira pergunta é qual a finalidade de uma enquete? Para que serve uma enquete, pessoal? Se vocês já fizeram, participaram de uma enquete, certamente essas perguntas aí vão ser super fáceis de responder, não é verdade? Então, eu coloco aí na tela um exemplo de enquete. A enquete diz assim, enquete BBB 21, Arthur, Camila de Lucas e Poca, quem deve sair nesse paredão? Então você tem uma enquete com alguns personagens aí de um programa famoso, né, que é o BBB, e aí tem as opções. A pergunta ela é clara, ela é específica também, né, relacionada ao programa, e mostra aí quem é que deve sair na sua opinião, das três opções. Então, o Arthur, Camila de Lucas ou Poca. Você percebe que eu tenho aí a linguagem não verbal, pode ser que as enquetes venham com essa característica. Eu tenho a porcentagem dos votos, a quantidade de votos que cada participante recebeu e a que teve maior votação, não é? Que é a Poca. Então, isso aí é uma enquete. Mas, voltando àquelas perguntas lá atrás, quais são as características que predominam numa enquete? Vamos tratar delas agora. Você sabe que a enquete tem que ter um título, os textos normalmente têm títulos, não é? Então, tem que ter um título e que esse título remeta ao que a enquete quer, não é? Normalmente até a própria pergunta. Você tem a votação, você tem o resultado também da enquete, você tem a enquete com as perguntas, ou a pergunta em si, e logo em seguida você tem também os resultados. Mas relembre o gênero comigo. Bom, para que serve uma enquete? A enquete é uma ferramenta para levantar informações sobre alguma coisa. Então, normalmente ela tem lá uma pergunta, uma ou duas perguntas, né? Normalmente a enquete ela se diferencia de outros gêneros, justamente por ser mais curta, mais objetiva, né? Ela não é extensa, né? Que aí já seria uma espécie de pesquisa de opinião e não uma enquete. Então, talvez essa seja uma das diferenças básicas entre a enquete e a pesquisa de opinião. A enquete ela é mais enxuta, ela é mais curta, ela é mais objetiva, ela é direcionada para aquele tema, para aquele assunto. Os dados podem servir como tomadas de decisões. Então, assim, para que é que se tem uma enquete? Eu pesquiso ali com um determinado público, como ela é rápida, eu posso tomar a decisão para fazer qualquer coisa. Vamos supor, eu quero abrir um restaurante em determinada avenida aqui de Teresina. Então, eu faço uma enquete rapidinho ali no Instagram, para os meus amigos, familiares, colegas, e pergunto, olha, qual pedido vocês gostariam de ter na minha lanchonete? Aí eu coloco as opções, hambúrguer, salada, salgados. Então, pela enquete, eu vou poder tomar minha decisão de colocar aquele prato, né, na minha lanchonete. Então, a enquete ela serve para alguém tomar uma decisão, certo? Ela ajuda
a tomar uma decisão, a partir do que o público direcionar. Gente, as perguntas elas têm que ser claras, elas têm que ser diretas. Então, evitem, ou quando for fazer uma enquete, por exemplo, fazer perguntas muito extensas, fazer perguntas com duplo sentido, porque a enquete ela tem que ser rápida, né? Então, a pessoa lê, entendeu aquilo, marca uma das opções, pronto. Você já tem ali o direcionamento que a enquete vai te dar, ok? Uma outra observação importante é nas opções. As opções também não podem ser muito extensas. Então, normalmente, as enquetes se concentram com apenas 2 opções. Normalmente, isso não quer dizer que tem que ser só com 2. Não, claro, pode ter mais, mas normalmente acontece apenas com 2 opções. E a pessoa marca uma das 2. Tá? Vocês verão isso nas exemplificações que daremos durante a aula. Outra questão, ela proporciona, justamente por ser rápida, facilidade. Então, a enquete ela é rápida e fácil. E com essa facilidade, eu não perdo tempo saindo para fazer uma pesquisa de campo, por exemplo, conversando com algumas pessoas para saber isso ou aquilo outro. Eu posso fazer isso, inclusive, através das redes sociais. Aliás, várias redes sociais permitem as enquetes, né? O Instagram faz isso, o Facebook faz isso. Então, existem opções lá para que você faça rapidamente uma enquete sobre qualquer coisa que você queira. Então, elas são rápidas e, por isso, são fáceis também. Recursos visuais complementares. Como eu disse para vocês, as enquetes, elas podem trazer ali algumas imagens, até para que o público possa saber o que está decidindo. Então, é muito comum quando um comerciante ele decide fazer uma promoção com algum dos produtos, mas está na incerteza de qual produto seria. Então, ele coloca lá numa rede social e pede para que o próprio público decida qual produto será ofertado na semana. Então, a imagem daquele produto, ele vai ajudar bastante na decisão, na tomada de decisão por parte do comerciante. Ok? Então, essas são as características básicas de uma enquete. Veja, só para que a gente fundamente, né, fixe na mente de vocês a estrutura aí. Eu tenho aí do ladinho uma enquete que já está com o nome encerrado e diz assim: você obedece às regras de higiene para prevenir a Covid-19? Essa é a pergunta. Veja como a pergunta é curta, é direta, não tem arrodeios, não tem duplos sentidos, certo? Então, você obedece às regras de higiene para prevenir a Covid-19? E aí, logo em seguida, eu tenho 3 opções. Né? Sim, sempre lavo as mãos ou uso álcool em gel. Não me preocupo com isso na rotina. E 3, às vezes, na correria do dia a dia, esqueço em alguns momentos. Então, você pode ver a pergunta, como eu já disse, simples e direta. Você tem as opções de escolha, que são aí, no caso dessa enquete, 3 opções. E você tem logo abaixo aí a resposta que o público deu, né? Olha, 80% daqueles que votaram escolheram por sim, sempre lavo as mãos e uso álcool em gel. Então, essa é a primeira regra de higiene aí, a primeira não, a mais usual, né? Daqueles que votaram. Então, rapidamente aí você tem uma tomada de decisão por parte da pessoa, né? Ou de um público. Jornalistas também fazem isso com frequência, né? Para saber o que é que o público acha de determinado tema ou assunto. Ok, pessoal? Então, estrutura fixada aí, mostrada aí as regras. Pessoal, na enquete que você acabou de ver comigo, você lembraria o que se queria saber na enquete? O que se estava querendo saber na enquete? Que eram as regras de higienização das mãos, né? Se as pessoas faziam isso com frequência. Se as regras de higiene eram usadas com frequência para prevenir a Covid-19. Né? Se as pessoas obedeciam isso, certo? Qual era a opção mais votada? As pessoas faziam o uso desse álcool em gel ou não? Qual foi o status da enquete? Ela estava ainda em andamento ou ela já tinha encerrado?
E quais foram as opções menos votadas? Vocês lembram disso? Pelo texto que a gente acabou de ler? Pois vamos voltar lá. Ó. Logo no início da enquete tem o nome encerrado, portanto o status da enquete já estava encerrado, não estava em andamento, não é? Ela foi criada e ela já tinha sido respondida e a conclusão da enquete também já estava sendo mostrada. Veja, status encerrado. Qual era a pergunta, do que se tratava, sobre as regras de higiene? Qual foi a opção mais votada? Sim, né? As pessoas disseram aí que sempre lavam as mãos e usam o álcool em gel. E quais foram as opções menos votadas? Era de que não me preocupo com isso na rotina, ou que às vezes usavam, mas na correria do dia a dia, alguns esqueciam em alguns momentos. Por que eu chamo a atenção de vocês para essas perguntas? Porque a resposta para cada um aí desses retângulos estava no próprio texto. Bastava você voltar no texto e encontrá-los, tá? Encontrá-los lá. A gente vai chamar essa habilidade de localização de informações explícitas em um texto. Bom, localizar significa procurar ali e achar aquilo. No texto, uma informação que está lá. Mas, professor, né, você que já está no 9º ano, vocês já fizeram várias questões sobre isso. Mas vamos supor para aquele aluno que ainda não está habituado a resolver questões ou não ter essa habilidade de procurar no dia a dia informações dentro de um texto. Como é que eu faço, professor? Bom, primeira regrinha, pessoal. Lembre-se, você vai ter que encontrar informação na superfície do texto. Você não vai precisar inferir essa informação, nem deduzir essa informação pelo texto que você leu. Você vai procurar dentro do próprio texto. Normalmente, até as perguntas já iniciam dizendo assim, no texto, pelo texto, porque já mostra que é lá que você tem que procurar aquela informação, tá? Segundo passo, pessoal, na dúvida, volte ao texto e leia cuidadosamente. Existem algumas questões de informações explícitas em um texto que os alunos se confundem bastante. Professor, não tenho certeza se era isso ou se era aquilo. O que é que você, aluno, tem que fazer? Voltar ao texto e ler cuidadosamente para tomar sua decisão, tá? De marcar a opção correta. E terceiro, pessoal, é importante vocês perceberem também se não há paráfrases. E o que é paráfrase? Paráfrase, professor, é quando você retira uma informação daquele texto e coloca com suas próprias palavras. Veja, naquela enquete que eu acabei de colocar sobre a questão da higiene, né, com a Covid-19, o álcool em gel e lavar as mãos foi a opção mais utilizada ali pelas pessoas que votaram. Eu estou falando com as minhas palavras aquilo que estava no texto. Então, eu estou fazendo aí uma paráfrase. Aquela informação, essa informação que eu estou dizendo aqui, está lá no texto, claramente, certo? Você identifica perfeitamente o que eu acabei de dizer. Então, isso é paráfrase, é dizer com as próprias palavras alguma informação que já está lá no texto. Vamos resolver questões para ver isso bem, né? Vamos praticar, né? Vamos ver de que forma essa habilidade pode ser trabalhada nos textos. Bom, primeiro texto que eu tenho aí, eu tenho uma enquete. Diz assim, já foi ao comércio para garantir os presentes de Natal ou comprou pela internet? E aí tem as opções, comprei presencialmente e a outra opção, comprei pela internet. Perceba a porcentagem aí das pessoas que votaram, não é? E tome sua decisão para a questão. Vamos lá, a questão é essa. Em relação à compra dos presentes de Natal, a maioria das pessoas, letra A, preferem as lojas físicas, B, optaram por compras online, C, ficaram indecisas com as opções, ou D, escolheram não presentear. Um minutinho para que você possa responder. Vamos lá?
Pronto. Vamos voltar então. Em relação à compra dos presentes de Natal, a maioria das pessoas, veja, a pergunta ela é clara, a maioria das pessoas, letra A, preferem as lojas físicas? Você vê aí pela enquete que a maioria comprou pela internet. Então, quando se tratou aí da compra, elas preferiram as lojas físicas, presenciais ali? Não, né, pessoal? B, optaram por compras online? Gente, se a maioria, né, votou em comprar pela internet, a maioria havia comprado pela internet, então é óbvio que elas optaram por compras online. Então, veja que eu coloquei com as minhas palavras, não é, aquilo que a enquete estava mostrando, né? Então, isso é também uma informação explícita no texto, certo? É uma paráfrase. C, ficaram indecisas com as opções? Elas não ficaram indecisas, né? E D, escolheram não presentear, elas presentearam, né? Elas já haviam comprado os presentes. A questão era só o local, né? Se era presencialmente, por compras em lojas físicas ou pela internet. Então, vocês viram aí que não é difícil, né? Basta você se concentrar, voltar ao texto e marcar sua opção. Vamos para um outro texto? Vamos lá. Tem uma outra enquete aí. Diz assim: qual a dupla feminina mais divertida da Turma da Mônica? Eu tenho as opções, diz assim: Carminha, Frufru e Denise, Mariana e Cascuda, Chabel e Maria Cebolinha, Rosinha e Maria Cafufa, Mônica e Magali ou Penha e Agnes? Qual era aí a dupla mais divertida da Turma da Mônica? E logo embaixo tem informação, a votação foi criada às 23 horas e 23 minutos, de 30 de agosto de 2018, até agora 32 pessoas votaram. Essas informações são importantes, sempre leia, viu? Aquelas palavras pequenininhas ali no fim do texto, tudo é importante para uma localização de uma informação explícita. Vamos para a pergunta. De acordo com a enquete, qual dupla da Turma da Mônica é a mais divertida e qual é menos divertida? Bom, vou dar um tempinho, 30 segundos, para que você possa fazer a leitura, rever aí os dados e dizer a sua resposta. Vamos lá, 30 segundinhos. Pronto, vamos lá? Então, a pergunta é clara. De acordo com a enquete, qual dupla da Turma da Mônica é a mais divertida? Ora, pela votação aí, você sabe que a barra maior está na opção Mônica e Magali. Portanto, a dupla mais divertida aí era a Mônica e a Magali. E qual era a menos divertida? Ou seja, qual aquele que teve menos opções, né? Você pode ver que Penha e Agnes foi a resposta que teve menos voto, portanto, a considerada a menos divertida. Então, a resposta correta é essa. A dupla mais divertida é Mônica e Magali, já a menos divertida é Penha e Agnes. Informação explícita aí no texto, não é? Facilmente localizável no texto. Gente, vamos para mais uma enquete aí. Barras Virtual, né? Tem um perfil aí, numa rede social, e esse perfil criou a seguinte enquete: faça sua avaliação sobre este carnaval de 2019 em Barras. Bom ou fraco? Em que deve melhorar? E aí você tem na enquete duas opções claras: fraco e bom. E em seguida o resultado da votação. E esta enquete termina em 6 dias. Vamos para a pergunta. Essa enquete ela foi criada para saber o que especificamente? Letra A, se o carnaval em 2019 será bom ou fraco? B, a opinião das pessoas sobre o feriado de 2019? Letra C, em que ponto o carnaval de 2020 deve melhorar? E letra D, se as pessoas gostariam que houvesse carnaval em Barras? E aí, pessoal? 30 segundinhos.
Vamos lá. Então, essa enquete foi criada para saber o quê? Letra B. Vamos começar pela letra B? Deixa a A em stand-by. A opinião das pessoas sobre o feriado de 2019? Pessoal, que feriado, né? Existem vários feriados em 2019. Então, não tem como saber que feriado é esse. Então, não está tratando especificamente de carnaval. Então, você não vai marcar a letra B. C. Em que ponto o carnaval de 2020 deve melhorar? Não se está perguntando aí sobre carnaval de 2020, e sim de 2019. Então, atentem-se às informações dentro do texto. C. Letra D. Se as pessoas gostariam que houvesse carnaval em Barras. A pergunta não é se elas gostariam que houvesse ou não carnaval. Elas perguntam aí se foi bom ou fraco, né? Então, a resposta aí para a questão é justamente a letra A. Se o carnaval de 2019 será bom ou fraco. Resposta correta, letra A. Aí você pode perguntar, professor, a gente só trabalha essa habilidade no gênero enquete? Óbvio que não. Você pode aí ter questões, perguntas, localizar informações em outros textos também. Vamos fazer em um outro texto que não seja enquete? Veja aí, por exemplo, num poema. Vamos fazer a leitura. A lua no cinema. A lua foi ao cinema. Passava um filme engraçado. A história de uma estrela que não tinha namorado. Não tinha porque era apenas uma estrela bem pequena. Dessas que, quando apagam, ninguém vai dizer que pena. Era uma estrela sozinha. Ninguém olhava para ela, e toda a luz que ela tinha cabia numa janela. A lua ficou tão triste com aquela história de amor, que até hoje a lua insiste, amanheça, por favor. Então temos aí um poema do Paulo Leminski, né? Qual a pergunta? De acordo com o texto, a estrela, letra A, foi ao cinema, B, era bem grande, C, refletia muita luz, ou letra D, não tinha namorado? Qual das opções você marcaria? Vamos lá. 20 segundos. Pronto. Tenho certeza que vocês acertaram. De acordo com o texto, a estrela. Bom, se você voltou ao texto e leu atentamente a primeira estrofe, está lá a resposta. A lua foi ao cinema, passava um filme engraçado, a história de uma estrela que não tinha namorado. Então, de acordo com o texto, a estrela, letra D, não tinha namorado, né? Não foi ao cinema, quem foi ao cinema foi a lua. Portanto, você já descartaria a letra A. A letra B era bem grande. Durante o poema você pode perceber aí que ela era pequena, né? Refletia muita luz? Não, ela não refletia muita luz, porque não chamava atenção, né? Então a resposta correta, letra D. Pessoal, o nosso tempo está acabando, eu vou fazer aqui um resumo da aula. Foi o que a gente aprendeu na aula de hoje. A localizar informações explícitas dentro de um texto, né? Quando eu falo informações explícitas, eu estou falando de informações claras, bem definidas dentro de um texto, né, que você acha facilmente naquele texto, e utilizamos para isso o gênero enquetes, né? Não fizemos só no gênero enquete, fizemos também em um poema para você perceber essa habilidade em outro gênero, e assim a gente cumpriu a meta de hoje, que é aprender um pouco sobre essa habilidade. Então, pessoal, nos encontraremos na próxima aula. Espero que vocês tenham aprendido muito, anotado as informações e até mais, pessoal. Tchau!